A maçonaria é uma ordem universal formada por homens livres e de todas as raças, credos e nacionalidades. Representa uma das organizações mais fortes e de maior representatividade no mundo. Desde épocas distantes, a maçonaria participa na vida política do Estado. Porém, afastada desde 1970, retoma em 2007 um projeto de ação política, estimulando suas lojas a trabalharem esta ideologia fundamental para o aprimoramento das instituições e da própria sociedade. Mas afinal, a maçonaria seria secreta? Qual sua importância na participação política do Brasil? Qual sua contribuição para a pátria e para a humanidade? Para falar sobre esse e outros assuntos, o programa Questão de Justiça recebe hoje o secretário de Relações Públicas, Sérgio Rodrigues Júnior. Como vai? Tudo bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado aqui pela oportunidade de a gente estar abordando o tema da maçonaria e a sua atividade política. E espero que o programa possa ser esclarecedor a todos que estão nos prestigiando com a audiência. Aliás, o doutor Leopoldo também participando aqui hoje. Os cumprimentos a você, Walter, telespectador, e ao Serginho, se assim poderia me referir ao Serginho, que é um dos ícones ali da nossa maçonaria no estado de São Paulo. Aliás, quem nos assiste, doutores, a maçonaria cria tanta polêmica, né, que vários filmes e livros foram feitos e publicados mediante a história dela toda, né? Essa questão, por exemplo, se ela é secreta ou não. E quando se vê, por exemplo, Hollywood, né, os filmes americanos, tratando de Código da Vinci, tratando das questões, até que foi o próprio... O Símbolo Perdido, do Dom Brown, vários livros de sucesso. Então, isso, até aquele tem um outro livro muito parecido com a história, que é aquele O Segredo, tal, cria uma polêmica na cabeça da pessoa do que seria, certamente, essa instituição. As redes sociais hoje são uma polêmica. Você vai lá e coloca uma foto com homens de preto, até com aqueles aventais típicos. Gera uma polêmica. Alguém sempre comenta, mas a maçonaria não é secreta? Então, se a maçonaria fosse secreta, a gente não estaria aqui dando uma entrevista para a televisão, né? A maçonaria não é absolutamente secreta. Como poderia ser secreta uma entidade que tem CNPJ, tem endereço fixo, visitado por muitas pessoas que não são da maçonaria, tem estatuto registrado em cartório. Né? Então, dizer que maçonaria é secreta realmente o que ocorre é um desconhecimento sobre a maçonaria. Nós efetivamos uma pesquisa no estado de São Paulo em 2008 e concluímos que 70% da população simplesmente não conhece, nunca ouviu falar, não sabe do que se trata. Então, acaba sendo misteriosa por desconhecimento, né? Mas, na verdade, não tem nada de secreto. Professor, agora foi tudo, matou algumas curiosidades. Quer dizer, ela é discreta? Tem CNPJ, inclusive, né? Na verdade, o que acaba acontecendo e que leva muita gente a fazer esse tipo de comentário é que para a pessoa fazer parte da maçonaria, para a pessoa entrar na maçonaria, ela precisa ser convidada. Né? Não é uma entidade, é uma organização privada e ela não tem assim as portas abertas e entra quem quer na hora que quer. As pessoas são convidadas a participar da maçonaria. Então, a maçonaria procura buscar, no meio social em que ela está inserida, procura buscar pessoas com capacidade, com liderança, para poder trabalhar em prol daqueles que não têm essa capacidade. É isso que eu queria entender. Quer dizer, no fim, ela seria um grupo, né? Seria um grupo de pessoas trabalhando em prol interno e externo também? Na verdade, é muito mais externo, né? Porque a maçonaria, ao longo do tempo, ela desenvolveu uma característica de ação social muito forte. Então, hoje, por exemplo, se você olhar no estado de São Paulo, nós temos aí mais de 140 tecnologias sociais diferentes. Aí nós estamos falando de asilo, creche, orfanato, casa de mãe solteira, hospitais, né, hospital de olhos, hospital de câncer, vários tipos de entidades que são dirigidas por maçons. E, inclusive, recentemente, há coisa de 3 anos, nós desenvolvemos o Instituto Acácia de Responsabilidade Social, que tem uma personalidade jurídica, né, que não tem fins lucrativos, que acaba de receber a certificação de OCIP, para que esse instituto possa efetivamente ser um guarda-chuva para todas essas entidades, um grande
ser um grande centro de amparo para essas entidades, que as entidades possam, inclusive, através do Instituto Acácia e da ação política, inclusive, correr atrás de verbas públicas, procurar apoio para essas entidades, porque são entidades que efetivamente trabalham muito no estado de São Paulo. Se você andar pelo interior, acho que não temos cidades com mais de 30 mil habitantes onde não tenha pelo menos uma loja maçônica. Agora, Sérgio, o objetivo, na verdade, da maçonaria, porque às vezes o telespectador fica olhando e fala, poxa, quando fala em maçonaria, ele pensa nos homens vestidos de preto. Agora, claro, esses homens se reúnem em algum lugar, na chamada loja, e aí eu acho que seria interessante que fosse explicar para o telespectador o objetivo da maçonaria. Por que esses homens livres e de bons costumes se reúnem em algum local, em algum lugar? Na verdade, a maçonaria é uma escola, né? Nós poderíamos dizer que a maçonaria é uma escola filosófica, uma escola de aperfeiçoamento. E nós procuramos mostrar a pessoa, quando ela entra na maçonaria, né, como eu um dia entrei, e tantos outros entraram, que nós somos, na construção do edifício social, nós somos como uma pedra bruta. E essa pedra precisa ser polida para poder melhorar a construção do edifício social. Então, a maçonaria, através dos seus ensinamentos, através dos seus rituais, da sua maneira de conduzir as suas sessões, as suas reuniões, ela procura passar para os seus iniciados, para os seus associados, sempre um sentimento, um sentido de progressão pessoal da pessoa, enquanto ser humano, poder evoluir, poder progredir. Ela tem uma busca incessante pelo aprimoramento humano. Agora, no enunciado do programa, a gente colocou a questão política. E conversando com o senhor há pouco, nós até situamos, fizemos uma correção no TP, que era a questão de 1964 e passar para 1970. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho que importância teve esta instituição para, por exemplo, a independência do Brasil, né? E depois linkar um pouquinho com a independência dos Estados Unidos, a gente está próximo ao 4 de julho, né? E a própria Revolução Francesa. Olha, todos os movimentos de independência no mundo, a maioria dos movimentos de independência teve uma participação muito forte da maçonaria. E aqui no Brasil não foi diferente. A primeira organização maçônica que existe no Brasil, a mais antiga, é o Grande Oriente do Brasil, que tem sua sede hoje em Brasília. O Grande Oriente do Brasil foi fundado em 1822, é uma data que é a data da independência, né? Justamente com o intuito de trabalhar no processo de independência do Brasil. O primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil foi José Bonifácio de Andrade Silva. Tá? E dentro da própria organização existiam grupos de correntes políticas divergentes, porque os dois grandes líderes da época eram José Bonifácio e Gonçalves Ledo. Um que defendia a monarquia e outro que já defendia a república, os princípios republicanos naquele tempo. Fazer um paralelo com a independência americana é interessante, porque também nos Estados Unidos a independência foi feita pela maçonaria, mas já na época, as diferenças entre a época que foi feita a independência dos Estados Unidos, o país já tinha 95% de alfabetizados. E o Brasil tinha só 5% de alfabetizados naquela época. Então, na época que o Brasil fez a independência, então, países, um era colônia rural e o outro já era um país com uma formação urbana. Para representar a sociedade, era a condição sine qua non ser maçom naquela época? Para representar? Para representar a sociedade, para ser, por exemplo, um político ali. Eu não sei. O fato é que se você pegar a história da política brasileira desde então, desde da independência do Brasil, você vai perceber que praticamente, com o advento da República, que também foi um outro movimento maçônico, né, com a proclamação da República, um outro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil se tornaria o presidente do Brasil, que é o Marechal Hermes da Fonseca, né? Marechal Deodoro da Fonseca, desculpa. E depois, na antiga República que se fala, a primeira fase da República Brasileira, praticamente tivemos 9 presidentes maçons. Getúlio Vargas foi um? Getúlio Vargas, não. Nós tivemos o presidente assim que hoje é mais, as pessoas chegaram a conviver e conhecem e lembram, né? O último presidente maçom foi Jânio Quadros. Jânio Quadros. Eu acho que é interessante mostrar isso.
O senhor é engenheiro, né? Sim. Então, a maçonaria tem aquele símbolo, né? Que é o compasso, é isso, né? Se estiver errado, o senhor me fala. E o esquadro. E o esquadro. E eu queria que o senhor entrasse nessa relação de quem formou isso. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos era Thomas Jefferson, se não me engano, na época ele não inventou, não lembro se ele era engenheiro também, alguma coisa assim, mas ele não inventou. Enfim, essa relação desse símbolo que a gente Na verdade, a maçonaria usa muito de simbologia para passar os seus ensinamentos, né? E essa origem não vem nem dos Estados Unidos e nem daqui. Ela vem remota praticamente à Idade Média. A maçonaria ela nasce, ela surge da organização dos pedreiros na Idade Medieval, né? É francês o termo, né? O franco-maçom, na verdade, a maçonaria ela tem uma origem bastante forte no Reino Unido, né? Uhum. E aí, na época, os pedreiros, o que acontece? Os pedreiros dominavam, na época, as construções feitas de pedra sobre pedra. Entendo. Então, os pedreiros que manuseavam essas pedras, eles dominavam essa técnica da construção. E aí, essa técnica eles passavam de pai para filho. Não era uma técnica que se passava para qualquer um também. E esses pedreiros, eles se reuniam no que poderia ser, na época, um sindicato, né? Mas na época eram chamadas guildas. E essa associação dos pedreiros, esses pedreiros, como eram construtores e dominavam a técnica da construção, se você olhar para a época, quem que eram os grandes empresários construtores? Os empresários construtores eram os governos, os reis, né? E a igreja, os papas, né? Uhum. Então, os pedreiros, embora não tivessem uma formação intelectual avançada, mas eles, por ter esse domínio da construção, eles gozavam de certos privilégios. Eles podiam... por exemplo, no período dos feudos, ele podia passar de um feudo para o outro sem pagar impostos. Ele tinha uma série de privilégios e essa organização foi crescendo. Essa organização tinha, portanto, uma influência bastante grande, porque ela, apesar de não ser intelectualmente muito desenvolvida, mas ela tinha uma facilidade de acesso e proximidade aos governantes e aos poderosos da igreja, né? Com isso, ela chama muita atenção daqueles intelectuais que não tinham esse acesso, né? E aí começa a haver, então, uma infiltração desses intelectuais no meio desses pedreiros, e aí começa a se formar uma maçonaria com pessoas aceitas dentro da maçonaria, ou seja, não eram do ofício, mas eram aceitos. E esses aceitos, então, eles vão liderando, tomando conta desse processo, porque afinal de contas são intelectualmente mais capacitados. Uhum. E quando chega em 1717, então eles formam a Grande Loja Unida da Inglaterra, que é a origem, da maçonaria moderna, vamos dizer assim. Então a maçonaria que nós praticamos hoje, ela tem origem em 1717 na Inglaterra. É interessantíssima a história, mas eu vou para o intervalo agora. Ok. Então, Sérgio, aí a gente volta em instantes aqui no Questão de Justiça, que eu quero entrar nessa parte da política, esse trabalho hoje que começou agora, parece que em 2007. Vamos para um rápido intervalo aqui no Questão de Justiça. Okay. Eu olho para... Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas representações também pela internet. Você procura ali no site da RBTV, acessa o jornalismo, abaixo do Ney Gonçalves Dias, nosso grande jornalista, né? Grande homem do Tribunal do Júri. Máquina da oratória. A máquina da oratória, e está ali o Questão de Justiça ali para atendê-los. E participe. Mande ali um e-mail. Com essa participação a gente constrói os programas e principalmente ajuda a construir cidadania. Questão de justiça@rbtv.com.br. E hoje um tema diferente, né? Um tema que passa em filmes, que o pessoal lê muito, que é a questão da maçonaria, com o diretor de comunicação, né? O senhor Sérgio, que não é doutor, mas é doutor na área de engenharia. E um tema triplamente importante. Fala de cidadania e da questão da maçonaria, fazendo esse link, né? Fazendo aquele triângulo. Então, vou deixar de 3 você, pontos. voltando o bloco, eu queria que você perguntasse aquela questão da cidadania e dessa ligação desse programa político.
Olha, eu acho que essa questão da cidadania, realmente, nós percebemos que a maçonaria está sempre envolvida com questões ligadas à cidadania. A maçonaria, fazendo um link com essa questão política, ela tem esse viés de estar próximo do cidadão? Sem dúvida, né? Se você olhar no estado de São Paulo, nós temos hoje, por exemplo, aproximadamente 1.500 lojas espalhadas por todo o estado. Então nós temos uma proximidade da comunidade muito grande. Dentro das nossas lojas estão pessoas das diversas áreas de atividade humana, como médicos, dentistas, advogados, engenheiros e várias outras profissões. E isso faz com que a gente tenha uma proximidade muito grande de cada local onde a maçonaria está inserida. E o nosso compromisso é justamente essa questão da cidadania que a gente procura incutir nas pessoas dentro da maçonaria, da importância, da relevância desse aspecto da cidadania. E aí também um dos pontos que leva a gente a pensar num programa de ação política, porque, na verdade, a política ela é a única ferramenta que nos está disponível para poder ter uma ação social efetiva. Tá? Homens lapidados, livres de bons costumes. Agora, eu tenho uma dúvida, eu acho que essa dúvida é polêmica, eu acho que ela responde, provavelmente o Sérgio vai responder a dúvida de muita gente. Falando em política, nós temos hoje uma presidente, mulher. Pensando em política, pensando em maçonaria, a maçonaria ainda não aceita mulheres. Como fica essa questão? Quer dizer, tem muita mulher querendo ser maçom. E aí me parece que não existe essa regulamentação. A maçonaria, a mulher é muito importante na maçonaria. Apesar de os maçons serem do sexo masculino, a família é uma entidade a mais importante para toda a maçonaria. Então nós temos hoje, nós nos tratamos como irmãos, os maçons, né? E as nossas cunhadas, as nossas esposas, elas têm uma participação bastante ativa na maçonaria. Nós temos as organizações paramaçônicas, que nós chamamos, que envolve tanto as esposas como as filhas, os filhos. Nós temos as entidades paramaçônicas, a Ordem de Molê, as Garotas do Arco-Íris, Filhas de Jó. Nós temos uma série de entidades, a Associação Paramaçônica Juvenil, que busca a integração da família. Então, a participação da mulher na maçonaria hoje ela é bastante intensa, apesar de ela não ser uma iniciada como são os homens. Mas o programa de ação política da maçonaria, ele pode também apoiar pessoas de bem, né, que não sejam maçons. Pensando em sistema de governo, né, por exemplo, uma dúvida, né, já que o senhor falou que hoje tem um plano no Brasil desenvolvido para a área de esclarecimento político, tá, né? E tem aí essa lacuna, 1970 a gente fala, mas a gente estava saindo de um AI-5, né? Que foi em 64, 63, 64, e entre 70, 30 anos de ditadura militar. Como é que hoje esse plano da maçonaria, não sei se é regional, se é Brasil, quais são os pontos importantes disso para o desenvolvimento do país depois de 2007? Então, na verdade, o que a gente vê é o seguinte, a classe política, infelizmente, ela acabou tendo um mau reconhecimento na sociedade, né? Nós acabamos percebendo que o problema da corrupção, por exemplo, foi um problema que todo mundo... Os escândalos se sucederam, e aí se vem um escândalo sucedendo o outro, aí você não sabe, o escândalo de amanhã apaga o de ontem, você esquece o de ontem, vamos pensar no de hoje, amanhã tem outro que acaba o de hoje. Então isso aí foi deixando a classe política, perdeu o aval moral da sociedade. Então a maçonaria percebeu e quis agir no seguinte sentido, porque era imperioso fazer uma luta pelo resgate da dignidade no exercício do poder. Essa era a questão. Nós não temos nenhuma pretensão de ter um partido político maçônico, porque nem seria esse o nosso trabalho. O nosso trabalho, a nossa intenção é mudar a maneira de fazer política no Brasil. Nós queremos sim fazer uma política com justiça social, com fraternidade, com igualdade, uma política que realmente seja voltado para a sociedade e que a gente possa fazer com que esses casos desses escândalos todos que nós infelizmente assistimos
passe a ser coisa de livro de história, seja do passado, e que no futuro a gente tenha uma sociedade melhor. Se a gente conseguir trabalhar hoje, cada um plantar a sua semente, cada um fizer o seu esforço hoje, certamente nós vamos deixar para as futuras gerações um legado de muito bom, né? Um legado onde nós vamos ter uma sociedade mais justa e mais perfeita. Uma outra dúvida, eu tenho certeza que todos nós já ouvimos. Os maçons se ajudam. A sociedade em si diz o seguinte: mas eles participam, eles se reúnem, eles se ajudam. Qual que é o viés dessa ajuda mútua? Bom, como eu já tive a oportunidade de falar aqui antes, nós nos tratamos por irmãos dentro da maçonaria. E como tal, nós somos uma família, né? E como família, é natural que a família se ajude. Agora, existem alguns princípios que são fundamentais na maçonaria. E a maçonaria ela tem 3 pilares importantes. Um chamado liberdade, outro chamado igualdade, outro chamado fraternidade. E o pilar da liberdade dá ao maçom o direito de dizer não ao outro irmão. Quer dizer, eu te ajudo naquilo que é possível, naquilo que eu posso, naquilo que é justo, correto, que não tem problema nenhum. Se você me pedir alguma coisa que eu não posso ou que seja errado, não vou fazer. Então, essa questão de ajuda mútua é uma questão como nós temos as nossas entidades sociais, temos lá os nossos asilos, as nossas creches, estamos ajudando muita gente desinteressadamente. Eu acho que esse é o ponto da ajuda. Se tem um irmão precisando de uma ajuda, por que não ajudá-lo? Agora, não vamos fazer algo errado, ou algo imoral, ou algo que não possa, só porque ele é irmão. Isso não tem sentido. Então, essa ajuda, ela existe como existiria em qualquer... vocês são amigos de um clube, por exemplo, jogam bola toda semana juntos, não sei o quê, aí um precisa de uma ajuda, você não vai ajudar? É só amigo. Isso existe, natural. Mas não tem nada assim de excepcional, ninguém faz nada de errado. Mas imagina, nós temos dentro dos nossos quadros pessoas que são, por exemplo, juízes na área de direito. Você acha que o juiz vai dar uma sentença para um cara que fez errado só porque é maçom? Não tem cabimento isso, não existe isso. Realmente não existe, isso é mitologia. Então, isso que eu ia falar, mitologia, né? O povo fala que seria uma situação assim, até se fala, quando você vê em filmes, vê, não, os maçons guardam um segredo, lacrado às 7 chaves e não sei o quê. É uma coisa muito fechada, né? O que a população tem por conhecimento do que é a instituição, né? Então vamos falar disso, vamos falar disso então. Qual é o segredo da maçonaria, né? A maçonaria não tem segredo, até porque hoje em dia com a internet, com o YouTube, com todas essas coisas, o segredo quem tiver segredo já perdeu, não existe mais. Na verdade, o que a maçonaria procura manter de uma certa forma reservada é a forma como os maçons se identificam. Né? A forma como eles se identificam, por quê? Porque se nós escolhemos as pessoas e as convidamos para entrar na maçonaria, se dentro da maçonaria, ao longo dos anos, nós procuramos lapidar essa pessoa com ensinamentos para que as pessoas pratiquem o bem, sejam pessoas livres e de bons costumes, sempre, já são assim para entrar, mas depois vão aprimorando o aprimoramento interno da pessoa. Então, é natural que se eu identifico alguém em algum lugar que eu não conheço, estou numa viagem, estou em outro lugar, estou em outra cidade, identifico um cara como irmão, eu já pressuponho que ele tem esses pré-requisitos. Eu já sei que estou falando com uma pessoa de bem e tal. Então, isso é muito importante. Isso ajuda bastante. Agora, segredo, não tem segredo nenhum. Os livros estão aí nas livrarias, os filmes estão no YouTube, o nosso estatuto está no cartório, não tem segredo nenhum. Interessantíssimo, né? Também desmistifica tudo, né? Agora, pelo jeito, forma líderes. Oi? Pelo jeito, forma líderes. Essa é a ideia. E líderes para uma construção social. Né, para uma construção de uma sociedade melhor. Aí a importância de uma atividade política muito grande. Aliás, tem uma frase muito antiga que atribui a Maquiavel, a outros filósofos, mas que diz o seguinte: a desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta, né? Ou seja, se você quer efetivamente poder agir, você tem que ocupar o espaço. E esse é o apelo que a maçonaria faz ao cidadão de bem, porque se o cidadão de bem evita participar da política, se ele não entra lá, aí como é que nós vamos melhorar a política? Como é que nós vamos melhorar essa situação? Então nós temos que pensar o seguinte: se dentro do cenário político existe um câncer, nós temos que tratar esse câncer como trata o medicamento. Como é que o medicamento age? No organismo, de dentro para fora. Você toma o remédio vai lá dentro, arruma aquilo e resolve o problema da saúde. Nós temos que fazer isso na política. Nós temos que pegar gente boa,
gente de bons costumes, gente bem preparada, gente de bem, e colocar nos diversos partidos políticos, apoiar que essas pessoas ganhem eleições, possam efetivamente participar da política, porque essa é a maneira que nós vamos mudar a forma de fazer política. Nós não estamos aqui falando de política partidária, porque isso não nos interessa. A maçonaria não trata de política partidária, esse assunto está fora do nosso escopo. Nós queremos, sim, que em todos os partidos tenham gente de bem, gente interessada no bem da sociedade, que vá ocupar o espaço que hoje está ocupado pelo corrupto, ser ocupado por gente livre, de bons costumes, gente boa, para poder mudar a maneira de fazer política, para poder construir uma sociedade melhor. Agora, só para entender um pouco, né? Quer dizer, veja se eu entendi bem, vocês usam os conceitos internos para formatar o caráter desta pessoa, quer dizer, usa isso, por exemplo, eu li alguma coisa sobre maçonaria e vi que teve movimentos dentro da igreja, como o senhor comentou, movimentos dentro do judaísmo, que teve movimentos na Segunda Guerra. Então, seria esse tipo de formação, moldar o caráter da pessoa como líder e não propor exatamente sistemas e políticas públicas? Exato. Nós pensa o seguinte, a maçonaria ela abomina, ela não aceita nenhum tipo de sectarismo. Então, nós, por exemplo, o sectarismo religioso, nós defendemos o Estado laico. O sectarismo político dos partidos, nós não tratamos a política como um campeonato, né, de Santos versus Corinthians, Palmeiras e São Paulo, não é esse o assunto. Nós estamos aqui tratando do assunto da política, do assunto de interesse social, dos assuntos que realmente são para o bem da comunidade. Isso não tem partido. Qualquer partido pode fazer e deve fazer. Aliás, todos os partidos dizem que fazem, né? O que nós precisamos fazer isso ser verdade. E como? Colocando gente preparada, gente de bem, apoiando pessoas de bem a entrarem no processo político. Entrar no processo político é uma situação que é de fora o íntimo da pessoa. A pessoa tem que gostar, a pessoa tem que ter perfil para isso, né? Tem que ser vocacionada para a vida política, porque hoje entrar numa vida política é um ato de coragem, né? Você está sossegado aí na sua casa, de repente você resolve ser candidato a alguma coisa, a sua vida está em tudo quanto é lugar, vão esmiuçar tudo. Vão colocar na internet coisas que são inverdades sobre você, você vai ter que provar que não é. Mas isso aí, em época de campanha, é o que mais ocorre, né? Então, eles já começam a falar coisas que, na verdade, são inverídicas. E aí as pessoas de bem se afastam, falam assim, esse mundo não é para mim. Com certeza. E quando as pessoas de bem se afastam, os maus ocupam o espaço. Verdade. E as pessoas de bem vão ser governadas pelas pessoas do mal. E geralmente quem fala mal não trabalha, né? Geralmente é assim. Então, o caminho que nós encontramos não é o caminho de espernear, o caminho de fazer manifestos, botar na revista, na imprensa, ficar falando. Não, esse é um caminho... É trabalhar na pedra? É trabalhar na pedra, né? Nós vamos pegar, por exemplo, a inserção política, ela não se faz apenas na vida partidária e nos cargos, por exemplo, esse ano eleição de vereador, prefeito e tal. Isso é uma fase muito importante. Mas a vida política, por exemplo, a gente faz... Por exemplo, nas entidades de classe. Tá? Se amanhã, por exemplo, nós vamos ter eleições na Associação dos Médicos, na OAB, por exemplo. Com certeza, esse ano vai então ter. Nós temos o Leopoldo, por exemplo, lá no Tatuapé, um homem livre, de bons costumes, gente boa. Por que não vamos apoiar o Leopoldo? Por que não vamos colocar alguém que Mas isso eu vou falar para o senhor, a gente vai colocar o Leopoldo no Tatuapé. Obrigado. Então eu avancei o carro. Avançou, mas Olha, avançou nós temos muito nosso bem. presidente lá, o Hudson, está fazendo um ótimo trabalho, está desenvolvendo um bom trabalho. Um dos trabalhos Agora, que ele apoia para essa nosso trabalho empreitada. hoje é trabalhar. Eu é isso que nós fazemos, é trabalhar. usei o seu exemplo para não falar de ninguém que não está Mas aqui. nós temos né? aí o Durso, tem o Marcos da Costa, presidente do Instituto dos Advogados, Walter. Da maçonaria. O presidente do Instituto dos Advogados. Instituto dos Advogados Maçons. Muito interessante. Porque só para fazer, porque existe o Instituto dos Advogados de São Paulo, né? Só pra... que deu origem a maçom. Assim como existe o Instituto dos Médicos Maçons, dos dentistas, dos professores, o Instituto Acácia de Responsabilidade Social, o Instituto dos Engenheiros, o IPEAMA, né? que é presidido pelo nosso irmão Tadeu, que era presidente do CREA até pouco tempo, o nosso irmão Viana, presidente do Cresce. Ou seja, isso é inserção política. Se as pessoas de bem têm que ocupar os espaços sociais, nós estamos fazendo aí uma inserção política. Olha, você vê que simpatia, né? Que é o diretor de comunicação, eu vou convidar o senhor a voltar. Esse assunto, ele ainda dá para desinchar em várias etapas, né? Tem
muita gente curiosa para esse trabalho da maçonaria e como às vezes até ajudar nisso, né? Nós vamos voltar, se Deus quiser. Queria também dizer que hoje não foi possível, mas nós queremos, na próxima oportunidade, trazer os grão-mestres do Grande Oriente do Estado de São Paulo, o nosso irmão Mário Sérgio Nunes da Costa, o irmão Benedito Marques Baluch. Aliás, o Baluch foi um dos... já participou aqui. Ele foi um dos idealizadores, ele foi o idealizador desse programa de reinserção da maçonaria na política, que hoje eu tenho o dever de ajudar a coordenar. E todos eles, os dois são entusiastas do programa, trabalham arduamente sobre isso. Eu acho que não vai faltar oportunidade. Eu quero agradecer aos ouvintes da Rede Brasil Televisão, aos telespectadores, e dizer a todos os que estão nos prestigiando com a sua audiência, a sua paciência, que o momento é de arregaçar a manga, o momento é de prestar atenção no quadro político. Vamos acabar com esse negócio de fazer o voto de protesto, votando em palhaço, votando nisso. Vamos votar em gente boa, gente preparada, porque é a única forma de melhorar esse país. Muito obrigado. Grande mensagem. Obrigado, Dr. Leopoldo. Parabéns rapidinho pela Escola Superior de Advocacia. Pós-graduação no Tatuapé. Manda um abraço para o Dr. Rubens Aprobato Machado. E eu deixo um tríplice e fraternal abraço para todos vocês. Para você, Walter, para o nosso amigo Serginho e para o telespectador. E por falar em pós-graduação, nós já estamos preparando um curso de pós-graduação para a formação de políticos em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Isso a gente vai comentar aqui de novo. Bom, Questão de Justiça vai ficando por aqui com a sua participação e volta na próxima semana. Até lá.